Olá, meus irmãos do canal Amigos da Fé. Quero cumprimentar vocês com a doce e graciosa paz do nosso Senhor Jesus. Você que tem acompanhado os nossos vídeos, peço que você se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos com familiares, com amigos. Se você tem sido abençoado, dê o seu like, a sua curtida nos nossos vídeos, ative o sininho, ative as notificações para receber as mensagens a respeito de vídeos novos. Ajude o nosso canal a crescer e a continuar espalhando a mensagem da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, que está no Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 4, versículo de número 23. Um texto bem conhecido e que nos traz algumas verdades muito importantes. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Essa passagem, irmãos, revela o momento onde Jesus ele estava saindo da Judéia, estava indo em direção à Galiléia e era necessário ele passar por Samaria. E caminhando entre Samaria, numa cidade chamada Sicar ou Siquém, o lugar onde Jacó havia comprado um campo e deixado de herança para o seu filho José. Ao chegar num poço, Jesus ele para, cansado e com sede, e fica sentado ali ao lado daquele poço. A Bíblia vai nos dizer que era por volta de meio-dia. E veio uma mulher samaritana retirar a água do poço. Jesus então começa um diálogo com essa mulher, pedindo que ela lhe desse água. A mulher ela acha, no mínimo, desconcertante Jesus, um homem, e ainda mais um homem judeu, falando com uma mulher, e ainda mais uma mulher samaritana. E Jesus ele fala, olha, se você conhecesse quem te pede água, você pediria e ele te daria água viva. A mulher retruca naquele diálogo dizendo, Senhor, mas o poço é fundo, o Senhor não tem com quem atirar. E Jesus ele continua aquele diálogo dizendo para aquela mulher, olha, quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho para lhe dar, jorrará nele fontes de água para a vida eterna. Então aquela mulher interessada nessa fonte de água, interessada nessa oportunidade, nessa possibilidade de receber dessa água, ela diz assim, então Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha que vir mais aqui pegar água e não tenha mais sede. Jesus ele fala para ela, olha, vai e traz aqui consigo o seu marido. E ela responde para Jesus, olha Jesus, eu não tenho marido. E Jesus diz a ela, você respondeu certo. Porque, na verdade, você já teve 5 maridos e esse que você está não é seu. Aquela mulher, então, entende que havia algo de especial nas palavras daquele homem. Ela fala, olha, eu vejo que o Senhor é um profeta. Os nossos pais, eles diziam que era aqui neste monte o lugar que devíamos adorar. E vocês, judeus, dizem o contrário. Jesus, ele responde para aquela mulher, olha, mulher, vai chegar a hora que não é nem aqui neste monte, nem em Jerusalém, como dizem os judeus, que vocês adorarão ao Pai. Então Jesus ele declara a seguinte frase, vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então o versículo que nós lemos, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O tema que eu quero dar para essa mensagem é a verdadeira adoração. Quando nós falamos de adoração, é muito importante entendermos o que de fato vem ser adoração. Adoração é tudo aquilo que fazemos, que venera, que exalta, que engrandece, que demonstra devoção a Deus. E unicamente e exclusivamente a Deus. Adoração, diferente do que muitos pensam e dizem, não é só cantar, não é só por meio do louvor. Nós podemos adorar a Deus por meio do louvor, mas tem muitos outros meios de adorarmos a Deus, através da nossa obediência, a meditação na palavra, a nossa vida de oração, a nossa comunhão com os irmãos, nós ajudarmos o nosso próximo, a nossa santificação a Deus. Existem muitas formas de adorarmos a Deus, mas o que eu quero tratar com você é sobre o que vem a ser a verdadeira adoração. Quando nós lemos esse texto, Jesus ele declara o seguinte,
mas vem a hora e já chegou. E de que hora é essa que Jesus está falando? Jesus está falando de um novo tempo, de uma nova adoração, que não era mais como a do Antigo Testamento, do qual o sacerdote uma vez por mês entrava no Santo dos Santos e oferecia sacrifícios em prol dos seus pecados e o pecado do povo, fazendo esse ritual ano após ano, repetidas vezes, de maneira até descompromissada. Jesus está falando, chegou a hora, e essa hora já é agora, em que a nova aliança no meu sangue será estabelecida e a verdadeira adoração será estabelecida junto com ela. Não é mais por meio de rituais, não é mais por meio de sacrifícios, não são atos repetitivos somente da consciência, mas Jesus está falando, olha, é uma adoração que vem do coração. Não é algo que se transforma em religiosidade. Jesus está falando de uma nova era, do qual o seu sacrifício, o seu sangue marca essa era. E o sacrifício de Jesus é extremamente superior ao sacrifício que era derramado, o sangue que era derramado no Antigo Testamento. O sangue que era derramado no Antigo Testamento era um sangue de animal, e hoje nós vemos o sangue de Jesus, o sangue humano derramado por nossas vidas. O sacrifício era repetido, ano após ano tinha que ser feito. O sacrifício de Jesus, ele é eterno e é perfeito, ele é completo. O sacrifício de Jesus, ele era feito no santuário terreno. O sacrifício no Antigo Testamento, o sacrifício de Jesus foi feito lá no céu. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus, reservado e imolado antes mesmo da fundação do mundo. Nós vemos aqui Jesus declarando um novo tempo, uma nova era de adoração, não mais baseada em sacrifícios e sangues de animais, mas baseada no seu sangue, no seu sacrifício, que nos trouxe reconciliação com Deus. Ele também diz assim, em que os verdadeiros adoradores. Jesus ele fala de um grupo de pessoas, verdadeiros adoradores. E o que vem a ser verdadeiros adoradores? Verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus indistintivamente de qualquer coisa, não por religiosidade, não por rituais, mas porque conhecem o Deus quem o adoram. Os falsos adoradores adoram a Deus religiosamente, ou acham que adoram a Deus, adoram religiosamente e não conhecem a quem eles adoram. Foi o que Jesus ele diz para essa mulher samaritana. Os samaritanos construíram um altar, um templo, e ofereciam uma adoração que Deus não agradava, Deus não aceitava. Os verdadeiros adoradores conhecem a quem adoram. E a sua adoração não é uma adoração religiosa, não é porque é uma obrigação, mas porque é de um coração grato que sabe o que o seu Senhor fez por ele. Jesus ele também fala aqui que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. O objeto da nossa adoração não é a igreja, não é o pastor, não são os músicos, não são os hinos, não são as coisas. O objeto da nossa adoração é o Pai. Ele é o único digno de receber a nossa adoração. Devemos dar a Ele a honra e a glória que lhe são devidas. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, seja ela de qual natureza for. Seja por meio do seu louvor, seja por meio dos seus atos de adoração, estendendo a sua mão, ajudando um próximo, seja por meio da sua vida de comunhão, de oração, seu devocional com Deus, a sua meditação na palavra. O nosso objeto de adoração é o Pai. Ele é o único foco e o único alvo da nossa adoração. Nós vemos também que Jesus ele fala a forma que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, que é em espírito e em verdade. Muitas pessoas colocam o misticismo no monte, no tal lugar, no vale, de tal forma. Jesus está falando, olha, o lugar pouco importa. A maneira física com que você faz isso não é o que é mais importante, mas é como você faz, é a forma com que você faz, em espírito e em verdade. Em espírito, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos conduz à verdadeira adoração. Nós, por nós mesmos, não adoramos a Deus verdadeiramente. A nossa natureza é caída, é pecaminosa. Mas o Espírito Santo de Deus que nos regenera, Ele mesmo gera em nós a verdadeira adoração. E Ele mesmo nos conduz à verdadeira adoração. Por isso que nós podemos o adorar em espírito, porque Deus é Espírito, e ninguém conhece melhor as coisas de Deus do que o próprio Espírito Santo de Deus. E ele também diz em verdade,
Porque a nossa adoração, ela deve ser baseada na palavra de Deus. A nossa adoração não deve ser baseada no que a nossa mente pensa, no que alguém pensa, no que alguém já nos falou, no que nós já vivemos. A nossa adoração, ela deve ser baseada na verdade, na palavra de Deus. Purifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A nossa adoração, ela tem que seguir os propósitos estabelecidos por Deus. Quando nós damos algo para alguém, nós não damos qualquer coisa da nossa cabeça. Nós analisamos o que essa pessoa gosta, o que ela deseja, o que ela se sente melhor e tentamos agradá-la naquilo que ela gosta. Assim é a nossa adoração. Não é segundo a nossa mente, segundo o que nós pensamos, segundo o que nós achamos que Deus quer, mas segundo o que Ele estabeleceu que gostaria de receber. Isso é adorar em verdade. A nossa adoração é baseada na palavra de Deus. E por fim, Deus diz que são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus não procura adoração. Deus tem no céu, durante todo o tempo, a adoração ininterrupta dos anjos, dos seres celestiais, dizendo Santo, Santo, Santo. É a adoração mais perfeita, mais pura e mais verdadeira, porque declara exatamente o ser de Deus. Santo, Santo, Santo. Ele não procura adoração, Ele procura adoradores. Pessoas que adoram a Ele por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Que o adoram segundo a sua natureza. Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é fiel, e não somente por aquilo que Ele faz. São esses os que Deus procura. Deus não procura adoração, Deus procura adoradores que adorem ao Pai, única e exclusivamente ao Pai, em espírito, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo e em verdade, baseados na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de deixar essa palavra com você. Nesses tempos que nós estamos vivendo, muitas coisas têm sido corrompidas. Inclusive no meio gospel evangélico, os louvores, os ditos adoradores têm sido cada vez mais vendidos. Adoram coisas, adoram pessoas, adoram situações e não adoram a Deus. E Deus espera de nós uma verdadeira adoração, porque nós somos verdadeiros adoradores. E isso está direcionado diretamente para nós. Deus não espera isso de nenhum outro povo, a não ser do seu próprio povo. Em 2 Crônicas 7,14, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos esse povo, nós devemos dar a Ele a adoração que é verdadeira. Receba essa palavra no seu coração. Se você gostou dessa palavra, compartilhe. Se ela fez relevância na sua vida, receba ela no seu coração e viva como um verdadeiro adorador que dá a verdadeira adoração. Deus abençoe, em nome de Jesus.